Buenos días, Patricia, ¿cómo estás tú? Bom dia, Boris. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo a gente aqui no un capítulo más de, esa aprendí, un capítulo más de Enlace Brasil. Para los que no saben, es porque siempre me hacía bullying, porque yo decía, más un capítulo, porque en portugués es más un capítulo. Pero Está bien. bien, acá desde São José dos Campos hay un viento, pero pareciera que estuviera en Chile, si fuera en Chile, Porto, en el sur, Coyhaique, Puerto sí, Aysén. sí, Porto Aysén, por ahí, veo a las palmeras acá casi volando, hay un ruido acá de fondo, un sonido como de vientos. Pero no es tan frío, ¿no? ¿Qué temperatura tienes ahora, más o menos? Debe llegar a unos 5 porque hay un Ah, frente frío. frío, Sí, sí, frío, hace frío. frío, hace frío, frío. Raro Y para Brasil, ¿no? sí, no, lo más raro es tener que comprar una estufa o un calentador acá para la casa de mi mamá, como que, y son chiquititos, es como así, como parece de juguete, así como los que estamos acostumbrados en Chile, con la calefacción, acá son como de juguete, pero ya se está usando con los cambios que estamos viviendo. Pero São Exactamente. Paulo a veces hace frío, sí. Así que esto, una semana diferente, pero, pero estamos súper bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, tenemos un capítulo muy, muy interesante hoy día. Para quienes nos están escuchando, hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre, que va a hablar particularmente, tiene como varios sombreros ella, pero fundamentalmente vamos a hablar del acceso o de la accesibilidad de la inteligencia artificial. Particularmente ella además es una activa participante de comunidades de tecnología, ¿cierto? Además como voz femenina impulsando la participación femenina en el mundo tecnológico. Y particularmente esto de la inteligencia artificial que en los últimos meses, porque uno no puede decir años de esto, ha pasado muy poco tiempo y la cosa está tan instalada que es como de costumbre ya. Yo estuve mirando algunos datitos estadísticos para traerte, Pati, y en un último estudio que estuve revisando hablaba de la adopción por los distintos países de la inteligencia artificial. Y te apuesto que sí vas a chuntar cuál es el país que tiene mayor adopción de inteligencia artificial en el mundo. Chile. No, no es Chile, pero se parece No, el nombre. Se parece, se parece. Tenemos solo dos letras de China, diferencia. China, China. según este estudio, que es de Crypt, tiene una adopción de 87% de las personas en el día a día lo usan. Imagínate el 87% de la población de 1.200, 1.400 millones de habitantes. Y a diferencia de China, Estados Unidos no supera el 30%. Estamos hablando de la adopción de alguna herramienta de inteligencia artificial en las personas en su día a día, de forma recurrente. Chile está en torno al 40% y nuestra amiga de Brasil, que es nuestra invitada de hoy, para que sepas, Brasil es el líder en Latinoamérica con casi un 60%, 57% para ser preciso según el estudio. Esta información me parece sumamente relevante además para presentar y para dar ya, si te parece, el ingreso a nuestra invitada, que además tiene un nombre muy particular que le vamos a preguntar su origen, porque es muy bonito, además, yo ahí estuve algo investigando. Así que sin más, te quiero presentar a Yanomani Luz. Aquí la vamos a sumar al escenario, Patti, a nuestra amiga que está en Sao Paulo, paulista. No sé si es paulista No. originalmente, no es paulista. Así que, bienvenida, Yanomani, a Enlace Brasil y aprovecha de presentarte y de contarnos el origen de tu lindo nombre.
Me escutam? Tudo certo? Estamos perfeitos. Travadinha. Então, bom Perfeito. dia. Muito obrigada pelo convite, pela invitação, Boris e Patrícia. Então, meu nome é Yanomami Luz. Yanomami é uma homenagem que meus pais fizeram para os índios. Então, tem uma história, né? Eles conheceram os índios naquela época, de Woodstock, né? Então, mais ali, anos 90. Então, me deram esse nome como homenagem aos índios. E Luz é realmente o sobrenome. Então, eu gosto muito de usar, porque acho que ficou uma combinação legal. Mas eu não sou paulistana, apesar de adorar morar aqui, moro já fazem 2 anos. Eu sou mineira, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer meu estado de Minas Gerais. Morei um tempo no sul também, casei com um gaúcho e hoje moro em São Paulo. Então, já conheci um pouquinho aí dos estados e também já estive em alguns países da América Latina, mas ainda não conheço o Chile, quero conhecer com vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, vai ser uma manhã muito produtiva, de muitos insights, muitos assuntos e realmente quero agradecer pela essa oportunidade. Yanomami, e de que cidade você é de Minas? BH. De Ale- BH, de É. BH. Aí Boris vai fazer a pergunta de praxe. Boris Sí, tem. temos sempre uma perguntinha obrigatória, Genomani, que é se você é do Atlético Mineiro, do Cruzeiro ou de que time é torcedora? Olha, ele conhece mesmo. O Boris ele é bem, bem brasileiro de coração, né? Conhece as culturas, está Muito. aqui. Inclusive, conheci os dois pessoalmente lá no Sul, né? Mas como eu morei no Sul e o meu marido é gremista azul, aqui em casa eu só Ah, posso usar tudo azul, então eu me considero gremista de coração, porque senão dá briga aqui em casa. tá bom, tá bom, tá bom, gremista. Tá bom, eu sou colorado, eu sinto. Ixi! Mas tá tudo certo. Agora a gente até tem essa oportunidade de conversar ali no futebol sul-americano, né? A gente está na Copa, estamos todos unidos, tá tudo certo. Exatamente. Obrigado. Patrícia, Boris. comece, irmãos. A gente queria saber um pouco da sua trajetória, porque você deu um giro aí de carreira. A gente gostaria que você contasse um pouco quem que é Yanomami Luz, essa mineira que é cidadã do mundo, né? Que é mineira, que conhece muito. A gente sabe que você conhece bastante do ecossistema brasileiro, muitos eventos, e a gente gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, como é que você chega na IA. Eu não vou fazer spoiler, porque eu sei que é uma profissão diferente. Sim, e achei muito legal quando eu tive o convite, a Patrícia, ali, a gente conversando para chegar no briefing, ela pesquisou tudo e ela descobriu uma curiosidade que poucas pessoas sabem, que eu sou formada em medicina veterinária, né, que não tem ali nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu tive esse olhar, esse giro 360, como a Patrícia falou, mudando totalmente para a tecnologia. Então, hoje eu sou founder de uma startup, sou founder e CEO da Acelera AI, que é uma startup focada em educação corporativa, onde a gente treina, a gente faz toda aquela parte de capacitação corporativa focada em inteligência artificial para negócios de todos os tamanhos. Nossa missão é justamente essa, democratizar o uso da inteligência artificial para os negócios e deixar com que a tecnologia seja acessível, que é o principal papel dela. Mas dessa trajetória aí de veterinária até inteligência artificial, minha amiga, é bom que a gente tem tempo para contar, né? Mas eu venho da área comercial. Minha mãe é feirante, ela ainda é feirante até hoje, então eu cresci com ela na feira. Então ali eu aprendi as primeiras técnicas de negociação, de conversar e de envolver o cliente, que eu uso até hoje. Então comecei na indústria farmacêutica humana. E da veterinária eu fiz esse giro, né, essa mudança de carreira para a indústria farmacêutica, trabalhei um pouco na área veterinária como representante também, então vendi já ração, medicamento, várias coisas. Migrei para a parte humana, depois que eu saí da faculdade, porque realmente veterinária não era para mim. Eu fiz alguns estágios técnicos ali, até porque tinha na grade, mas não me identifiquei. E quando a gente é jovem, né, Patrícia e Boris, a gente tem uma visão muito diferente do mundo. Eu entrei na veterinária muito por essa questão de, eu amo os animais, eu quero salvar, quero abrir ONG, sem o mínimo de estrutura, e aí eu vi que não. O mercado não é assim, não me identifico. Sempre gostei de tecnologia, mas até então fiquei na área comercial, que era o meu know-how, era o que eu conhecia. Então permaneci ali dessa migração de área veterinária para medicina humana, laboratório farmacêutico.
permaneci até ali mais ou menos 2020 nessa área. Foi até que então eu mudei para o Sul. Em 2020, eu passei numa multinacional para poder trabalhar na área médica, né, de representante comercial na área médica, de uma multinacional, que até então é o que eu visava ali para minha carreira. Mudei para o Sul e lá eu conheci o meu marido, que já tem um background técnico em tecnologia já há mais de 13 anos. Então, foi muito por essa influência. E aí eu vi, não, mesmo sem ter esse background técnico, sem ter essa formação, não sou cientista de dados, eu consigo sim explorar essas oportunidades que a inteligência artificial tem. E aí eu comecei a estudar toda a parte ali de metodologias ágeis, produtos digitais, o que eu poderia encaixar dentro da minha visão, dentro da minha expertise de mercado, na área digital, que primeiramente foi em produtos. Então, eu fiz essa migração aos pouquinhos, marketing digital também me ajudou, comecei a lançar infoprodutos, produtos digitais, e aí desde 2020 vem me aprimorando, imergindo nessa área, né, e sempre quis empreender, sempre tive essa vontade, essa inquietude, muito ali pela minha mãe, ali na feira, enfim. Mas em 2022 tem um marco, que eu sei que vocês sabem bem do que eu estou falando, que foi o lançamento do ChatGPT. Então eu gosto muito de comparar a vida antes do ChatGPT e pós-ChatGPT. E como eu já estava nessa área digital, ali de produtos, né, redes sociais, eu comecei a criar conteúdos falando sobre o ChatGPT, porque era uma corrida louca, ninguém sabia muito bem como usar, Midjourney, aquelas imagens. Então, a partir de 2020, eu mudei totalmente o meu posicionamento e comecei a falar de inteligência artificial, ensinar, aprender, né, ter toda aquela parte de correr atrás de estudos. E hoje eu vejo a faculdade, por exemplo, como algo que poderia me ajudar, mas é tudo muito rápido. Então, de 2022, agora que a gente tem faculdades, a gente tem boas pós-graduações, por exemplo, que estão abordando esse tema, né? Porque é tudo muito rápido. Então, eu fui aproveitando várias oportunidades de cursos, especializações, fui para fora, estudei aqui em São Paulo, mudamos para cá, que é o polo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de centralizar toda a tecnologia em São Paulo, mas a gente também tem como sair um pouco desse meio. Mas através de muitos estudos eu consigo então passar o que eu aprendo de tecnologia, de inteligência artificial, para os meus alunos, para as empresas. E também tenho todo esse know-how na parte de negócios, na parte comercial, porque veio da minha história. Então hoje é isso, eu trabalho com treinamento de tecnologia, passando essa expertise que eu tenho, que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, aí para as pessoas, para os clientes. Se vocês quiserem que eu aborde algum ponto específico, mas praticamente essa é a minha trajetória. Linda trayectoria. Eu acho super importante compartilhar isso, porque às vezes a gente entra na faculdade muito jovem, né? E a carreira de medicina veterinária no Brasil para los que nos están viendo de otros lugares, es una carrera bastante glamurosa, vamos a decir acá, que es muy competitiva, tiene un estándar bien alto para ingresar, lo que es en Chile la PSU, para ingresar, y es un giro, y porque uno queda con como esta etiqueta, eres médico veterinario, eres esto, y uno puede ser lo que quiera. Y hoy, e vamos volver acá um pouco ao português de novo, né? Vamos falar em portunhol hoje. Quando a gente volta para essa questão da aprendizagem, que eu acho que é o que vai revolucionar, vem revolucionando a IA, os chats, a generativa. E você pode aprender o que você quiser. É muito incrível. Yanomani, muy linda carrera, muy parecida a mi carrera profesional. Yo también tengo familia que del mundo comercial. No soy veterinario, pero también evolucioné hacia las tecnologías y la verdad es que yo aprendí en la vida que uno es una cosa y lo que hace es algo diferente. Y al final uno puede decidir ser artista, ser médico, lo que sea en cualquier minuto. Me llamó mucho la atención cuando yo estudié afuera eso, cuando hace muchos años atrás. Probablemente tú estabas recién naciendo. Yanomani, te quería preguntar y quería contarle a quienes nos escuchan también que Yanomani es podcaster también y utiliza su voz como su principal herramienta hoy. Cuéntanos cómo también evolucionó ese deseo de aprender tecnología, de enseñar tecnología
y después convertirte en un podcaster, influencer. Tiene una gráfica muy bonita. Luego daremos toda la información para que te sigan, vean tu podcast. ¿Cómo evoluciona hacia allá? ¿Por qué decidiste hacer un podcast que además tiene un nombre muy acorde al tuyo? Eu acredito que esse formato de conteúdo agrega muito. Então, a gente consegue aprender, conversar de uma forma leve. Sempre assisti, escutei muitos podcasts e eu sempre quis ter um podcast. Eu tenho uma história muito bacana com a comunicação. Então, desde a época ali que eu era representante, desde o comercial até agora, acredito que a voz é a principal ferramenta de convencimento e de trabalho. E eu achei engraçado o Boris falar disso, olha, se a gente quiser ser artista, a gente consegue, nosso cérebro é capaz de aprender tudo. E eu faço teatro, então muito para me ajudar na questão da comunicação, né, de ter uma comunicação também não verbal. E aí, de qual maneira eu consigo atingir mais pessoas fora do mundo físico. Então, eu produzo conteúdos e eu sempre tive aquela vontade ali de ter um podcast de algo que pudesse agregar, mas a gente também tem muitas crenças, né, Boris? Não sei se você e a Patrícia passaram por isso, mas no início eu pensava, gente, quem que vai escutar? E quem que veio no meu podcast? Porque eu comecei lá no Sul, quando eu morava lá, e aluguei estúdio, e então queria a presença das pessoas, e me ajudou muito, porque para minha surpresa, todas as pessoas que eu convidei, comecei lá no Sul, ano retrasado, foram pessoas que já tinham um know-how, já tinham nome na internet, já tinham um trabalho muito bem feito, e todas que eu chamei, chamam principalmente mulheres, aceitaram e foram presencialmente e agregaram, e eu tive vários episódios incríveis. E aí foi muito legal, porque eu escutei ali os feedbacks, as pessoas comentando, nossa, era exatamente isso que eu queria escutar. Nossa, isso eu me identifiquei muito, porque eu sempre comecei ali a falar com públicos menores, pequenos empreendedores, enfim, autônomos. Então, de qual maneira eles poderiam usar as ferramentas digitais para potencializar os seus negócios, antes da IA. Então, falando muito de ferramentas de Instagram, rede social. E aí, como eu tinha essas pessoas que agregavam muito ali nos episódios, eu comecei a ter um alcance muito legal lá no Sul. Então, gravei vários episódios, fiquei o ano ali de 2023 todo gravando podcast, foi super legal a experiência. E aí mudamos para São Paulo, ano passado. E eu pensei de novo, meu Deus, e agora? Aqui em São Paulo, será que as pessoas vão escutar novamente? Será que os convidados vão comparecer presencialmente no estúdio? Enfim, mesma coisa. As pessoas que eu convidei foram pessoas incríveis. Então, eu tive diretora do Mercado Livre, já tive convidados da Claro. Então, de empresas grandes, agora com esse viés de tecnologia, mostrando como foi a carreira dessas mulheres dentro de grandes empresas de tecnologia, chegando a cargos de liderança, cargos altos, para que a gente consiga se inspirar com essas trajetórias. Então, hoje meu podcast tem mais esse olhar de inspiração para mulheres que fazem sucesso, mulheres que têm uma carreira longa, uma carreira, né, de respeito dentro da tecnologia, para que a gente consiga se inspirar e ver ali quais foram os principais aprendizados, os erros, os acertos. E eu tenho conseguido excelentes convidadas, né? Então consigo passar de uma maneira leve, porque eu gosto muito desse formato. É uma conversa, e dentro dessa conversa é algo muito rico. Então, gosto muito disso, de participar e de trazer conteúdos através do podcast. Mas foi essa história de medos, acertos, e a gente segue trazendo esse conteúdo, fora os cortes, né? Que a gente consegue fazer cortes muito bons, conteúdos muito ricos, e é justamente o que eu vou fazer também depois desse podcast. A gente precisa aprender a fazer cortes com o Boris aqui. Enlace Brasil nasceu também assim, com esse propósito de compartilhar aprendizagem, e a gente aprende muito fazendo podcast. É uma ferramenta de aprendizagem incrível. E a gente tem eu tenho pelo menos aqui uma teoria, uma tese de onde surgiu o nome, Acende a Luz. Mas você podia contar para a gente como é que nasceu esse nome, para ver se bate com a nossa intuição aqui. Ah, legal. O nome do meu podcast, diferente da empresa, né? É o Acende a Luz, mas é muito simples a ideia. É porque, como meu sobrenome é Luz, então, olha, vou pensar em alguma coisa ali criativa com meu nome, acender ideias, e aí veio Acende a Luz. Então, é basicamente pelo meu nome, por essa ideia ali de acender, de trazer ideias, né? Inovação, que é algo que eu sou apaixonada. É muito sem teorias, né? Muito simples.
Está bien. Não, e Peraí. pensando que alguém vem acender a luz, eu achei muito legal isso, da colaboração que você pode ver por aí. Alguém que vem acender a luz, que já é enorme, já ilumina muito, mas sempre a gente tem alguém mais que pode vir iluminar a gente. Boris. Sí, no, es que me quedé con también con para que quienes no saben, y sí está en la presentación, Yanomani además pertenece a la comunidad de Google Women Tech Maker, y, y eso significa tener una responsabilidad para motivar a muchas más mujeres a participar de tecnología, a adoptar tecnologías y que haya un poquito más de justicia en el acceso independiente del género. Pero tú particularmente, y acá quiero ir hacia tu empresa, tú decidiste en algún minuto facilitar el acceso a la inteligencia artificial para que esto no sea una herramienta solo de grandes corporaciones, sino también de negocios más pequeños. ¿Por qué te fuiste por ese lado? Parece ser que una idea normal sería, no, inteligencia artificial es de las grandes empresas, grandes tickets, probablemente mejores negocios para vocês. ¿Por qué hacer esto de democratizar la inteligencia artificial, que no parece lo más natural, sobre todo al comienzo? ¿Por qué? Eu acredito que veio muito desses vieses da minha criação, né, como, eu contei, minha mãe ela é feirante, então eu cresci em um ambiente muito simples, e eu comecei a perceber que esse acesso das ferramentas é muito difícil. E hoje o empreendedor, tanto o empreendedor, né, o autônomo, as pequenas empresas, um dos grandes bloqueios que eu vejo nessa trajetória é o medo. Então as pessoas têm muito medo, nossa, eu vou conseguir usar, isso é muito caro. E as ferramentas, o mercado tem colaborado para a gente entender que as ferramentas são democráticas. O próprio ChatGPT foi super disruptivo e democratizou esse uso. Então, hoje a gente consegue usar a inteligência artificial mesmo sem ser programador, sem ter esse background técnico. Então, hoje a inteligência artificial saiu desses grandes centros ali de empresas que são grandes, como o Boris comentou, para tá usando ali, a gente consegue usar facilmente ali, qualquer pessoa que tenha um conhecimento, que tenha curiosidade, que saiba criar um bom prompt, por exemplo, ela consegue ter um aproveitamento muito legal da IA. E eu sou fascinada com isso porque eu consigo fazer com que aquele negócio que estava com dificuldade, que não conseguia escalar, que fazia tarefas repetitivas, consegue delegar para a IA e ganhar tempo. Porque a gente, principalmente enquanto eu presa, né, empreendedores, pequenas empresas, a gente precisa da tecnologia mais que nunca. Então, a gente conseguindo ter essa facilidade de delegar algumas tarefas e ter tempo para o nosso negócio, faz muita diferença. Eu sou fascinada por isso e veio muito dessa criação, como eu comentei, ali da minha mãe, então eu convivi com pessoas que tinham muita dificuldade com acesso à tecnologia, e eu fui crescendo com aquela vontade, não, eu quero fazer a diferença nesses lugares, trazer esse conhecimento, porque eu sempre tive uma certa dificuldade, sempre gostei de tecnologia, sempre fui muito curiosa, então hoje eu consigo usar essa expertise, né, esse aprendizado, para passar esse conhecimento e eu faço treinamentos desde letramento de IA, que a pessoa não entende o que é um prompt, o que é um chat GPT, e tá tudo certo, porque a gente está no início mesmo, a criação de agentes, então consigo ter uma amplitude e atingir vários públicos, mas muito com esse propósito de fazer chegar a quem precisa. Yanomani, e você falou uma palavra que eu acho que é fundamental para quem está trabalhando com isso, que é a curiosidade, porque isso vai mudando todos os dias e tem muitas coisas intuitivas e precisa ser muito curioso para aprender. E pensando nesses empreendedores, nas pymes que a gente fala no Chile, ou o pequeno empreendedor no Brasil que você tem conversado, quais são os principais desafios ou as brechas que você vê? Como eles chegam? Onde que dói mais? Onde que aperta mais assim o sapato? Para a gente fazer talvez uma comparação com o que a gente vive no Chile e nos outros países da América Latina.
Eu vejo hoje, depois até quero ver a percepção de vocês desses dois mundos, né? Mesmo sendo da América Latina, a gente tem culturas muito diferentes, mas aqui é muito a cultura do medo, de ser inacessível, da gente criar ali um monstro. Nossa, a inteligência artificial primeiro veio com aquela crença, nossa, vai roubar meu emprego, vai me substituir, e hoje a gente já tem aquele mindset de trazer a inteligência artificial para colaborar, não são substituições humanas, e sim substituição de atividades. Então, hoje ela vem para agregar e pelo que eu vejo de eventos, de movimentos que eu vou, hoje as pessoas conseguem enxergar isso, que a ela veio para ajudar e não substituir. Então eu vejo muito essa barreira de criar algo que não existe, mas isso também vem muito pela história. Historicamente, quando a gente não conhece algo, a gente cria, meu Deus. Eu gosto de comparar a internet, o surgimento ali da inteligência artificial com o surgimento da internet nos anos 90, que também era a mesma coisa, meu Deus, vai roubar meu emprego, e não, a gente entendeu que a internet veio para revolucionar a forma de trabalho. A gente hoje não consegue viver sem internet, tanto que estamos aqui fazendo esse podcast, cada um de um lugar, de países diferentes, e a gente entendeu que a IA também veio para isso. Então, hoje, uma das principais barreiras é essa, a barreira do que eu vejo, a barreira do medo. Então, depois que você consegue criar um prompt, você consegue criar um post de rede social, um planejamento de rede social, por exemplo, né, uma agenda de posts com a inteligência artificial, um planejamento estratégico, caixa, enfim, até um atendimento. Eu consigo ali ter também a previsibilidade, estudos, fazer o que eu preciso fazer da parte técnica com a IA, a pessoa ela fica encantada, e aí é um caminho sem volta, né? Depois que você aprende, a gente fica muito mal acostumado. E aí tem aqueles memes, né? Chat, briguei com meu marido, quem que tá certo? A gente já começa a colocar também no nosso âmbito familiar, né? No nosso dia a dia, sei lá, fazendo receita, enfim, criando até mensagem para amigos. A gente vê que aí ela pode ser uma aliada muito forte, tanto nos negócios e no dia a dia também, para aquelas tarefas que a gente precisa de ajuda. Mas esse mindset mesmo, de ser aberto ao novo, de tentar usar. E isso acontece também, Patrícia, e eu quero ouvir de vocês também o que vocês acham, nas grandes empresas. A gente viu isso acontecer com Kodak, Blackbuster, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu faço assim, por que eu vou mudar? Então tem muito essa barreira do novo, que não é para mim, que é caro, e também eu já fiz assim a vida inteira, tá dando certo, eu não me readapto a essas novas tendências, ao mercado, que o mercado tem, e acaba que eu seja ali, que eu consigo ter essa parte de ser engolido, enfim, pelo mercado, por essas novas tecnologias que eu não acompanho. Então eu vejo muito como esses vieses de medo, ou porque eu já faço assim, já tem resultado, mas para aquele momento eu não tenho aquele olhar para frente, né? Voy solo a hacer un paréntesis cultural acá. El síndrome de Gabriela en Brasil Gabriela es un personaje de romance de un gran escritor brasileño y cantaba, yo nací así, voy a ser siempre así y voy a morir así, tal cual. Entonces, cuando en Brasil dicen, no, ese tiene síndrome de Gabriela, es cuando uno llega a implementar un proyecto y dice, no, acá eso ya intentaron hacer varias veces, pero no resultó, vamos a seguir igual. Y hoy si hay una cosa que no se puede seguir igual. Nosotros estamos viviendo un momento bastante diferente que cada día que despertamos no sabemos si el mundo va a estar hoy, el día jueves. Estamos aquí, no sabemos cómo va a terminar el viernes de esta semana. Boris, te doy la palabra antes Sí, que gracias. monopolice total. No, no, está bien, está bien. Quería preguntar a Yanomani, cuando ella se acerca a estos pequeños emprendedores, además del miedo inicial que plantea, ¿qué ocurre después? ¿En qué ellos utilizan fundamentalmente la inteligencia artificial? ¿Cómo se sorprenden? ¿Cómo la adoptan? ¿Van a tus aulas y aprenden y después siguen utilizándola? Cuéntanos un poquito el viaje que han tenido tus estudiantes, tus alumnos, en este proceso de ir entrenando, sacándolos del miedo, entregándoles herramientas y poder potenciar sus propios negocios. ¿Cómo ha sido ese viaje con ellos? Perfeito. Hoje eu consigo atender pequenos empreendedores, pequenas e médias, mas eu também atendo empresas maiores. E aí eu vejo muito essa diferença de medo, diferença de percepção e de uso da IA. Por exemplo, uma empresa menor,
ela tem os medos, como eu falei ali, os bloqueios e os custos também, porque as IAs elas têm custos, então muito voltado para isso, para implementação, custo, e as grandes empresas eu vejo muito aquele medo da parte legal. Então, quais são os cuidados éticos que eu preciso usar, e se eu preciso ter um advogado para isso, se eu preciso, como que eu posso fazer a governança da inteligência artificial dentro do meu negócio. Então, eu vejo muita diferença no uso, dependendo ali da expertise, do tamanho da empresa. Enquanto pequeno empreendedor, empresas menores, uma das grandes dores, acredito que até as empresas grandes também, mas uma grande dor dos negócios como um todo são vendas. E aí, como pequeno empreendedor, eu consigo ter auxílio, criar agentes desde prospecção, qualificação de leads, então consigo ter ali um funil de vendas bem estruturado com inteligência artificial. E aí, enquanto grandes empresas, eu consigo também ter, vou falar uma polêmica, mas até uma substituição de um SDR, né? Que seria aquele primeiro vendedor que tem um contato de qualificar e de buscar o lead. Então, eu consigo ter o fortalecimento ali daquela função do SDR, até chegando talvez na substituição para que ele faça outras coisas e vai mais para a parte tática e tira o operacional, ou o pequeno empreendedor fazendo toda essa cadeia dessa parte de vendas, de estruturar o seu comercial que ele não tem. Então, hoje, é uma das principais ações que eu abordo nos treinamentos, é a criação de um funil de vendas, porque eu sei que isso vai impactar muito, né? Então, as vendas hoje é a dor de todo mundo, a gente precisa vender. E aí eu gosto muito de usar as IAs para isso. Eu também tenho alguns frameworks, alguns modelos que eu passo no meu treinamento, para que a gente consiga mapear quais são as principais áreas que eu posso delegar para a IA. Mas eu posso falar que vendas realmente é algo que brilha os olhos e eu consigo trazer um impacto rápido ali depois do treinamento. Fantástico, fantástico. Y efectivamente, si un negocio no vende, no existe. La única probablemente energía vital que tiene un negocio tiene que ver con las ventas y tú bien lo sabes desde muy pequeña, al lado de tu madre en el negocio y también lo sabemos quienes vivimos de esto, de estar vendiendo cosas. Yanomani, una pregunta adicional en esto, adicionalmente a lo que me estás comentando. El entrenamiento que tú das en las pequeñas y grandes empresas, ¿es a personal más técnico o es gente más de negocio o es una combinación, una mixtura de ambos mundos? Porque acá hay mucho de cosas técnicas también en algunos casos, pero también está lleno de herramientas no code o low code que ayudan en esto, ¿no? Perfeito. Eu gosto de filtrar. Então, se eu dou treinamento em uma grande empresa, por exemplo, como eu fiz na semana passada aqui na Faria Lima, que é uma avenida bem conhecida de São Paulo, que fica o Google, Microsoft, eu fiz um treinamento focado para líderes no comercial. Então, eu desenvolvo cada treinamento é único. Então, esse, por exemplo, como era só líder comercial, eu foquei em ferramentas que eles pudessem fazer o acompanhamento, fluxos comerciais, gestão, porque em todos os treinamentos que eu faço, independente se são grandes, pequenas empresas, eu uso só ferramentas no code, que é o que o Boris falou. Aí tem a diferença do low e do code, né? E é o nosso mundo ideal, que são tecnologias que a gente consegue usar mesmo sem saber codar, sem fazer ali códigos, programação. E aí eu faço essa adaptação para o público. Eu dei um treinamento também lá em Floripa, que foi um treinamento só para time de desenvolvimento, para devs, e aí a gente focou em criar agentes. Então, foi algo mais técnico. Aí vai depender do nível da turma, do que eles esperam. Eu sempre gosto de buscar ali no mercado, no nicho, quais são as ferramentas para aquele negócio. E aí entra, talvez, uma advogada falando de ética, de legislação. Nesse caso da liderança, sim. Então, eu trouxe uma convidada para poder falar dessa área. Mas se for uma área comercial, se for pequeno empreendedor, ele está mais focado nessas tarefas para ele ter agilidade, talvez nesse momento não seja tão necessário, mas obviamente eu falo da parte de regras, de governança, do uso ético, de não colocar dados sensíveis, eu sempre abordo, porque a gente tem que ter a segurança no uso da IA. Mas eu faço os treinamentos de acordo com o público, focado ali no negócio, focado nas dores, em quais ferramentas eles precisam usar. Então, cada treinamento é único, e por isso que eu gosto muito, né? Então, é tudo muito dinâmico, e até uma das falas que acho que foi a Patrícia que falou, desse mundo VUCA, né? Desse mundo muito
tudo muito rápido, parece que a gente está sendo engolido, né? E a ela vem muito para isso, para ajudar, que a gente ganhe tempo, que é algo que a gente não tem. Eu lembrei foi de uma frase da Amy Webb, que eu participei da SXSW, né, que é o maior evento de inovação do mundo, e ela falou muito isso, que a gente hoje vive nesse mundo VUCA, que é nós vivemos hoje semanas em dias, porque tudo acontece de forma muito rápida. Parece que a gente está sendo engolido. E uma vez que eu tenho essa habilidade, por exemplo, do lifelong learning, que é a capacidade de aprender sempre, eu consigo me manter ali atualizado, usando as ferramentas. Não que eu não me sinta atropelada, porque quando eu vejo, já tem outras ferramentas no code sendo lançadas todos os dias. Tem agora o Lovable, né, que cria interfaces muito rápido. Então, Manus AI, cada semana é uma coisa rápida. E eu gosto de fazer essa governança, né, trazer essas principais ferramentas para que eu consiga essa curadoria de IAs do mercado para trazer ali para o meu cliente, para que ele consiga usar, porque hoje é tudo muito rápido e eu sempre faço essas adaptações necessárias para cada tipo de público, cada linguagem, para que seja bem produtivo. Tenho uma curiosidade. Como foi a experiência de curso com developers? Desde una médico veterinaria enseñándole a ser agentes de IA a un desarrollador que es como su disciplina, ¿no? Como su expertise. ¿Cómo fue ese curso? La experiencia de ellos, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo fue particularmente eso? Eu estava com muito medo, né, sendo bem, bem sincera entre nós, estava com medo, meu Deus, o que eu tenho para ensinar, né? Então, esse medo, que antecede tanto a criação do podcast, o lançamento da minha empresa, sempre esse medo, será que eles vão me escutar? Será que eu vou conseguir agregar para esse conhecimento, né? Principalmente numa sala de pessoas super técnicas, e eu nem tenho esse conhecimento, mas eu trouxe muito essa pegada de negócio, de mercado. E foi super legal, eu aprendi muito, a gente, enquanto professores, né, vocês sabem bem disso, a gente também aprende muito. Então, foi um espaço muito aberto, eles estavam dispostos a me escutar, e eu trouxe muita expertise de mercado, porque técnico eles têm muito mais que eu. E foi uma troca bem legal, no final ali, eu fiz os meninos apresentarem no quadro e mostrarem ali, ó, eu desenvolvi essa ideia, então no final os devs estavam falando que é uma habilidade que eles gostam de aprimorar também, e aí eu desafiei dentro das possibilidades que eles têm, e foi um dia super legal. E é muito isso, a empresa ela precisa estar aberta, a gente faz todo um briefing antes, eu passo um questionário para conhecer as dores, e aí se a empresa está aberta, se eles querem realmente conhecer, sempre tem algo para aprender e é uma troca muito gostosa, então foi muito legal. E uma crença mesmo também de limitações para mim, falei, gente, agora eu posso, né? Se eu falei para um time de dev, se eu falei para um time comercial da Faria Lima, né? É muito legal. E aí entra também naquele aspecto que o Boris falou no início, que é o empoderamento feminino na tecnologia, que a gente sabe que somos poucas, né, Patrícia? Mas a gente tem espaço, as pessoas nos escutam, se a gente conseguir ali passar com uma certa segurança. É muito desafiador, mas a gente estuda, a gente corre atrás e a gente consegue sim o nosso espaço aos pouquinhos. Esse é um enlace sonhado, a área técnica com a área de negócio, conversando e aprendendo e retroalimentando o tempo inteiro, porque tem habilidades que a gente vai ter que são quase que inatas, a parte comercial, que você conta. A gente também aqui com o Boris começou muito cedo, eu também comecei nem vou falar com quantos anos eu comecei, senão vão processar minha mãe aqui por mão de obra infantil. Mas é uma complementaridade enorme e dá medo mesmo quando a gente vai, o cara técnico, mas é aí onde a gente tem o gap que a gente pode contribuir e que eles podem apoiar e a gente vai aprendendo mais. Assim, ótima experiência. Eu acho que era mais para comprovar, não, Boris, essa pergunta era mais para comprovar o que nós vivimos. E isso parece que não faz diferença se é em Chile, se é em Brasil, se é em China ou se é nos Estados Unidos ou em outro lugar. Cada disciplina, claro, cada disciplina tiene su propia cultura y esa cultura la hace ver cuando se enfrenta a otra. En este caso, Yanomani, su experiencia con un equipo técnico. Y un equipo técnico además tiene su propio ego. Dice, yo sé de técnico, ¿por qué me vienes a enseñar tú, que no eres técnica, de algo que es mi expertise? Nos pasa a todos, ¿no? Lo estoy ejemplificando en ellos,
pero a todos nos pasa. Lo mismo cuando un técnico viene a hablarnos de negocio, siendo que nosotros nos formamos en negocio y así sucesivamente. Pero creo que la vivencia de Yanomani cada vez es más común porque cada vez las fronteras de las disciplinas, los límites de las disciplinas son más difusos. Entonces, ¿qué significa ser técnico en inteligencia artificial para el negocio? Saber hacer prompts, saber hacer agentes, saber utilizarlos para ganar y hacer mejores negocios. Son habilidades que uno tiene que ir adquiriendo y al final se convierte en un mejor profesional. Y al final tiene más empleabilidad o perfecciona su negocio. Entonces, a veces son trabas mentales, trabas culturales que tenemos y que tenemos que soltarlas porque si no nos quedamos ahí atrapados en una cajita y no salimos nunca más por miedo, por ego, y la verdad es que eso no nos ayuda, creo yo. Pero nada, eso me gusta tu historia y cuéntanos un poquitito más también, porfa, Yanomani. ¿Cómo se complementa esto del podcast de tu propia formación? Porque como bien dices, todos los días hay una noticia nueva, ChatGPT saca una funcionalidad nueva, Gemini otra funcionalidad y aparece otra, y Claude y todo. ¿Cómo se mantiene Yanomani actualizada para poder entregar lo último, la frontera del conocimiento? Eu tenho algumas newsletters que eu assino ali, né, de mercado, então todo dia eu já acordo, já começo a ler ali o que veio de novo. Podcasts, tem os podcasts que eu escuto que ajuda muito nessa visão nova das tendências do que vem por aí. Eventos também que eu participo, aqui em São Paulo a gente está cercado de eventos, eu tenho até uma comunidade que eu mando ali os eventos que tem muito evento gratuito, então eu gosto muito de compartilhar essa visão. E aí a gente tenta se manter atualizado. O podcast ajuda muito, essa parte de estar em eventos, de buscar também eventos fora. Então, a gente escuta ali. YouTube é uma excelente ferramenta e é gratuita, muito acessível. Tem muitos YouTubers, tanto podcasts ali que criam conteúdo que ajuda. Então, muito nessa busca ali na internet, podcast, enfim, newsletters, eventos. E a gente vai tentando prever também, né? Porque tem algo que acontece que também a gente não consegue prever, mas a gente consegue estar ali o mais capacitado, né? O mais preparado para essas mudanças, tanto nesse movimento. Então, é nessas buscas loucas aí que vocês também fazem, que eu sei que vocês estão em tudo quanto é evento e participando, né, desses movimentos para a gente poder tentar antecipar e prever ao máximo, né? Talvez seja. Sim, perdão, Pati. Perdão, dale. Talvez seja também uma mudança de mindset que a gente vai fazer à força, porque eu e Boris, eu venho de outra geração antes do Boris, muito antes da sua, que a gente tinha as respostas prontas. A primeira coisa é que a gente hoje precisa saber perguntar, mais do que ter uma resposta, aprender a perguntar. E também ia acostumando, aprendendo que o que eu estou fazendo hoje, porque a gente faz uma aula, vamos fazer uma aula de ChatGPT hoje. Não vai terminar nunca o seu programa, porque amanhã já tirou uma funcionalidade ou incluiu outra funcionalidade nova, e você provavelmente vai chegar na aula, olha, que eu tinha preparado até ontem já mudou. E também ter essa flexibilidade e de compreensão tanto de quem vai aprender e da gente também, porque a gente acaba ficando um pouco, eu já estou obsoleto, hoje eu não vi nada, é como que quase essa sensação de perda, aconteceu tal coisa e eu ainda não me atualizei, isso vai ser uma constante, todos os dias, talvez no mesmo dia já aumentaram, tiraram, saiu outra IA que a gente não estava usando, é muito, muito rápido. E tem o famoso FOMO, né, Patrícia, que eu descobri lá no SXSW. Isso, é o FOMO. A gente quer estar em todos os lugares, escutar tudo e ver tudo, e não, né, nós somos humanos, vamos com calma, senão a gente fica doido, não tem como. Sim, essa sensação, estou perdendo, não estou lá, o que estará acontecendo, não, é também começar a fazer essa mudança que talvez seja bem importante e não sei se todos estão vendo isso. Estão vivendo, mas talvez
de parar um pouquinho e ter essa atenção. Olha, não vai dar para saber tudo, vamos dosificar, como em portunhol, dosar isso, e que não é obrigatório chegar numa mentoria, por exemplo, mas isso aqui mudou de ontem para hoje, e ter essa flexibilidade e humildade de fazer essa mudança, essa virada de chave, como dizem no Brasil, né? Sim. E uma coisa também que a gente tem que entender é que nós vivemos numa bolha. Então, nós vivemos na bolha da tecnologia. A gente acha que está todo mundo falando de ChatGPT, que todo mundo sabe usar. O algoritmo também ajuda muito nisso, porque quando a gente começa ali a pesquisar IA, só aparece IA. Então, agora eu só vejo o curso, eu fico, meu Deus do céu, estou no oceano vermelho. Mas não, é porque o algoritmo também contribui muito com isso. E aí a gente, tendo essa percepção que a gente vive nessa bolha e que não é assim, a curva da inteligência artificial está começando, a gente ainda tem muito a aprender, é algo muito novo, e aí a gente começa também a entender, não, eu tô dentro ali do esperado, eu estou pesquisando, estou muito à frente de muitos negócios que pelo menos querem conhecer, que têm curiosidade, a gente também aceitar que a gente não vai conseguir saber tudo, né, e que a gente já está na frente de muitas pessoas, com certeza, de muitos negócios, porque senão, realmente, a gente fica doido. Não, totalmente. Isso a gente sempre tenta, porque também a gente sempre vai se comparar com o cara que é quase que o criador da OpenAI. Não, peraí, não, vamos. A gente tá bem. Muita gente, eu acho que do nosso meio, principalmente de inovação, acaba pensando, vivendo isso, até sofrendo por isso, assim que não é necessário, né, Boris? Sí, y de hecho estaba pensando justamente de algunos casos que conozco que termina siendo un problema de salud mental casi, de vivir como estresado por estar siempre al día, por estar siempre actualizado, por vivir en la frontera. Y estoy de acuerdo, hay una sensación de obligación de estar en la frontera cuando uno además es profesor o es coach o es mentor, pero la verdad es que justamente nosotros estamos muy adelantados probablemente respecto del promedio y vivimos lo que en español, no sé si en portugués se dice igual, el famoso síndrome del impostor. Creemos que no sabemos tanto cuando en realidad sabemos probablemente mucho más que el promedio de las personas. Y en esto quería hacer una pregunta más del backstage de Yanomani. ¿Cómo usa Yanomani la inteligencia artificial para su trabajo? ¿Qué herramientas usa? ¿Cuáles son las sugerencias? No quiero que me regalen los prompts que te hacen multimillonaria, pero me puedes dar algún consejo, tips, dicas que puedan ayudarnos. Y luego te voy a pedir también que lo dejes en la publicación de LinkedIn, la página, las herramientas que tú quieras sugerirnos. Pero ¿qué usa Yanomani en el día a día de la IA? ¿O solo habla e não ocupa ninguna? Não, eu uso bastante, e é por isso que eu gosto de passar essas informações, porque é o que eu vivo. Eu trabalho sozinha, tenho meu marido que me ajuda pontualmente, mas ele tem o trabalho dele, mas então toda a operação ali, desde o comercial, a criação dos produtos, a criação dos treinamentos, prospecção, eu faço. E em todos os processos eu utilizo inteligência artificial. Então eu falo muito dessa questão das vendas, de criar os agentes de prospecção, de leads, eu crio os meus próprios agentes e eu vou testando. Então eu vejo que deu certo, eu coloco nos treinamentos. Essa curadoria de IA que eu faço, eu uso muito no meu negócio. Então, por exemplo, eu uso muito o Flowise para criar os agentes, que é uma ferramenta no Code. Uso muito o Make também para fazer automações, que é aquela ali de enviar e-mails, né, de criar as tarefas. Eu uso o ClickUp, então já está conectado com o ClickUp, eu consigo ver ali todo o meu know-how. Já usei o Notion também, e o Notion AI tá maravilhoso. Mas para agentes, uso muito o Flowise, uso o Make, o N8N. Eu estou aprendendo agora porque não é uma ferramenta no Code, é uma
é uma ferramenta low code, então ainda tem que ter uma certa afinidade com programação, mas o N8N hoje não tem como não se falar dele, então já tive algumas experiências, eu tive algumas automações, mas eu prefiro o Flowise, que eu hoje na minha vivência entrega a mesma coisa e é muito mais fácil de mexer. E agora essas duas ferramentas que eu até citei no início, que é o Lovable. Eu criei toda a interface da minha plataforma online, porque além dos treinamentos físicos, a gente precisa ter essa escala para levar esse conhecimento para outros lugares, né? Então, eu quero ter esse mercado internacional, América Latina. Como que eu faço isso? Através da internet. Então, eu criei toda a minha interface no Lovable. Se você quer criar aplicativos, interfaces, sites, é incrível. Lovable é maravilhoso, um custo-benefício muito bom. É o meu dev, meu desenvolvedor, que eu vou falando e ele vai arrumando ali. Ficou incrível. E agora também tenho estudado muito e passado ali nos cursos sobre o Manus AI, que agora é uma nova tecnologia, um novo chat GPT que veio para revolucionar mesmo. Então, ali dentro você consegue fazer tudo. Sites, propostas, enfim, toda a parte operacional. É uma proposta de IA que faz, são multi-agentes que vão fazer ali para você toda a tarefa, para que você ganhe tempo. E ele não precisa necessariamente de internet, assim como as IAs, mas se você desligar, se você sair, quando você voltar, os agentes estão trabalhando para você, porque está tudo na nuvem. E ali você consegue ter até 50 atividades, tarefas simultâneas ao mesmo tempo. Então, Manus é uma coisa extraordinária. A gente vai ouvir falar muito de Manus AI nos próximos meses, porque lançou há poucos meses e já revolucionou. Então, você consegue ter dentro de uma ferramenta várias opções. E anteontem eu vi um vídeo bem legal que eles estavam criando uma interface onde você coloca todas as suas senhas, né, obviamente com cuidado, mas todos os seus acessos. Então, tem Instagram, sei lá, Facebook, LinkedIn, e-mail, cada um é uma senha e a gente fica doido, né? Enfim, todos os acessos, todas as ferramentas, você consegue acessar por lá. Então fica um diretório de documentos, né? Então, o Manus quer ser uma IA, já está sendo uma proposta de IA que você consegue fazer tudo, acessar tudo no mesmo lugar. Tem as ressalvas, que é uma IA chinesa, e tem a questão de dados, mas nós já entregamos os nossos dados há muito tempo para o Google, para a internet como um todo. Então, tendo cuidado e tendo uma entrega absurda, acho que vale, enfim, mas a gente tem que ter esse certo olhar, esse certo cuidado com os dados. Mas a Manus AI é uma coisa absurda. Se você não usou, procure, porque tem créditos, você consegue usar ali gratuitamente. Mas com essas ferramentas eu já tenho ali boa parte dos meus problemas resolvidos. E o meu queridinho, famoso, que foi o causador de tudo isso, que chegou primeiro e revolucionou o mercado, que é o Chat GPT. Ali dentro a gente tem desde criação de assistente, plugins, toda a criação ali de textos, imagens, vídeos. Então, você sabendo mexer bem no chat GPT, criando bons prompts e sabendo as ferramentas que ele te dá, você também está muito bem servido. Acho que dominando o chat GPT, você pode partir para essas outras, porque ele é o meu queridinho e eu não deixo de usar e de falar. Mas acredito que essas ferramentas, Boris. Ah, está bom, está bom. Vânia, só um parênteses, aproveitando aí, algum integrador que tenha todas as IAs, ou tenha Claude, Grok, ChatGPT, elas realmente, tem algumas aqui que a gente tem visto, funcionam bem, você tem utilizado? O Flowise, ele tem já essas APIs, que você consegue colocar a chave das APIs e usar, mas o Flowise já tem ali, por isso que eu gosto de usar mais o Flowise do que o N8N, que o N8N também tem, mas é um pouco mais difícil, assim, a interface é um pouco mais confusa. Mas o Flowise, para mim, funciona bem, tem integrações, APIs, você consegue criar fluxos, agentes muito rápido, muito fácil. Perfeito. E o POE você já usou? Qual? POE. Não conheço. Você tá Também vendo? tem Mas vou estudar. Não conheço. Vou colocar aí para você buscar e depois você dá o feedback para a gente. Legal, não conhecia ainda. Duas perguntinhas. Uma, se você quiser, responde, se não. Você tem um pressuposto de dinheiro mensual invertido em inteligência artificial? Recomenda isso para uma pequeno negócio, para um profissional? Qual é o monto mais ou menos que você recomenda? Essa é a primeira pergunta, dúvida. Se você quiser, me responde. E a segunda é, quando você
faz um agente, por exemplo, um Flow. Quanto tempo você toma para criar um agente que permita, por exemplo, publicações nas redes sociais? Não, respondo tranquilamente. Essa parte de custo é muito importante a gente falar, porque quando a gente entra nesse mundo, fica muito empolgado, e já teve um caso, 2023, que eu estava conhecendo as ferramentas, a nossa fatura veio quase R$1.000, veio R$900 só de assinaturas, mini assinaturas que a gente faz. Então, meu marido já deve imaginar como que ele ficou, né? Mas eu tomo todo cuidado. E o que eu falo? Sempre usa a parte de custo ali, a parte de uso das ferramentas, porque elas têm os testes gratuitos. Praticamente todas têm os testes gratuitos. Então, eu sempre recomendo para usar os testes. Se fizer sentido, você vai pagar. Então, hoje eu pago 4 ferramentas, 3, 4 ferramentas no máximo, que são as que fazem sentido para mim. Por exemplo, o próprio ChatGPT. Agora, para criação de vídeo, eu uso CapCut, enfim, eu uso algumas, porque, por exemplo, a Manus AI, a Lovable, eu não pago, eu uso os créditos que me dão ali todos os dias, são renováveis esses créditos, então não tem por que eu pagar e sair gastando, porque tudo é custo, tudo é muito caro, tudo é em dólar, então use sempre a parte gratuita, e se fizer sentido, você faz o pagamento de, no máximo, 3 ferramentas, 2, 3, que você já vai estar bem servido, porque senão você começa a enxergar a IA não como uma aliada, como custo. Porque não tem necessidade de assinar mais de 5, 4 ferramentas, né? É muito pela empolgação. Então, vai com calma, a gente tem que ter esse bom senso de testar, avaliar, e se fizer sentido dentro do seu orçamento, do que você quer, você paga. Então, eu falo muito isso nos cursos, para a pessoa ter esse bom senso, porque senão daqui a pouco ela está pagando um monte de ferramenta, nem sabe para que ela está usando, e aí já começa a virar aquela bola de neve, e ela não enxerga a IA como algo positivo, né? E o tempo para criar um agente? Quanto tempo você inverte para fazer uma ferramenta, por exemplo, para publicar em redes sociais? Hoje eu crio um agente com 20, 30 minutos. Então a gente vai ali, até porque os templates são meio que prontos, você faz a integração, coloca a API, 20, 30 minutos dá para fazer perfeitamente. Nos cursos, já demora um pouquinho mais, porque tem que fazer o cadastro na ferramenta, entender. Então no curso eu deixo uma média de 2 horas para a gente criar junto o primeiro agente, e eu também deixo templates prontos para que as pessoas consigam replicar. Mas não, se você não gasta mais que 2, 3 horas ali no início, com certeza, dá para criar um bom agente com 2, 3 horas, fazendo passo a passo, né, seguindo o tutorial, 2 com folga. Qué bien, qué bien. ¿Dónde pueden quienes nos escuchan saber más de Yanomami, de su podcast, de sus cursos? No sé si tienes cursos a distancia. Sim. ¿Hace cursos para el resto de América Latina, solamente Brasil? ¿Cómo es? Cuéntanos, es tu minuto de propaganda, de publicidade para você. Maravilha, o pitch, né, de startup, mas meu nome, ele é fácil ali de achar, porque eu uso o mesmo para todas as redes sociais, que é o Yanomami Luz, tudo junto, tanto para Instagram, LinkedIn, o próprio YouTube, e o meu canal de podcast está dentro do meu canal Yanomami Luz, você vai ver ali, tem o podcast dentro do canal, o Acende a Luz, então, Yanomami Luz para tudo. Eu tenho, sim, uma formação online, que é o Acelera AI Academy. Eu estou refazendo as aulas, era um curso que estava no ar até ano passado, agora com esse tanto de novidade eu estou refazendo, e a partir de julho vai estar disponível ali para pessoa física, acesso também para empresas com mais de uma conta, então tem esse acesso B2B, B2C, na plataforma online, que foi essa que eu fiz toda a interface no Lovable. Eu tenho sim essa formação online com trilhas de IA para negócios, também tem a parte de inovação para negócios, IA para vendas, todas essas trilhas que a gente fala no presencial, conseguir envelopar e colocar no digital. Então, tem sim, tanto a possibilidade de cursos online, presenciais, para as empresas, onde eu crio ali algo específico, e também a plataforma online com esse alcance, né, com essa escalabilidade, para ser fácil, acesso e possível para todo mundo. Beleza, beleza. Um minuto, Beleza. né? Já que eu passei. Perfeito. E se tiver, então, que recomendar uma ferramenta para o empreendedor que está partindo, assim, essa, eu acho que eu já até sei a resposta, mas vamos fazer, né? Sim. Qual Então, seria? Além da sua mais querida, qual que você indicaria?
O GPT eu falei que é o início, né, é um ponto de partida para a pessoa que está começando ou também para a parte técnica, tem muitas opções, mas uma outra que você pode começar ali com a parte gratuita, que já atende muito, ajuda demais. Agora tem até vídeo, esses memes ali de vocês estão vendo esses memes de conversa, que é o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. O Gemini é incrível, ele promete que é até mais seguro ali com a questão de dados. Tem uma outra também que é a Notebook LM, que é do Google. Então, quando Adoro. é incrível. Somos viciados nela. Viciado no Notebook LM, né? Então, quando você tem arquivos maiores para fazer pesquisas, mapas mentais, cria até podcasts, Notebook LM, e aí faz essa casadinha com o Gemini do Google para poder fazer tudo que você precisa. Acredito que essas ferramentas você vai estar ali bem amparado. Gemini, Notebook LM e o ChatGPT ali. Acredito que são ótimas ferramentas que a gente consegue ter alcances maravilhosos, entregas absurdas. Qué bien, qué Nos bien. vemos. Estamos llegando al tiempo final de nuestro capítulo de hoy. Ha sido una conversación increíble, muy buena, con mucha información práctica. Creo que una cosa que tiene que siempre quedar es qué podemos hacer terminando el podcast, y ya nos dejó tarefiñas, Yanomani, de ir a revisar estas herramientas, ir a su sitio para conocer sus cursos, ir a escuchar su podcast. Yo vi algunas imágenes, algunos no lo vi completo, pero se ve además increíble, una puesta en escena muy profesional. Así que también te felicito por eso. Te felicito por el viaje de tu carrera profesional, Yanomani, también. Por el recorrido que has hecho en los distintos estados de Brasil. Ya eres una federalista brasilera más que de algún estado en particular. Agradezco que hayas participado de este capítulo con nosotros. Muy obrigado por eso. Y nada, dejo a Patti para que despida, nos cuente sus redes sociales, y también a ti para que nos des una última dica, saludo o que você quiser para despedirnos. ¿Vale? Un abrazo a la distancia y mucho éxito. Que los éxitos sigan, como decía un amigo. Yo voy a terminar acá con una reflexión en portuñol. Yo siempre digo que la única cosa que me da un poco de susto es el uso indiscriminado de la IA. Entonces, un tip para los que están haciendo terapia, a veces conversamos más con el chat que con el marido, pero supe de un caso por ahí que alguien fue a terminar un pololeo, un noviazgo, un amor por ChatGPT. Entonces, a estos que ya están yendo por este camino, no olvide quitar la colita que va abajo. Desea que agregue algo más, porque ahí te pillan. Ahí te pillan. Y soube Yanomani de uma pessoa que terminou o namoro usando o ChatGPT, mas esqueceu de apagar o finalzinho. Você quer que eu coloque mais alguma informação para a pessoa sofrer menos? Poxa. E aí mandou assim, além da pessoa já terminar o namoro por ChatGPT, ainda vai lá, olha, na cara. Então, cuidado, vamos tomar um pouquinho de cuidado. E a outra coisa é que eu, por lo menos, estou fazendo de exercício, é volver a escrever um pouco, porque estava totalmente adicta. Puedo assumir acá que sou adicta a todos los chats. A mí ya me pasó lo mismo eso de llegar la cuenta a $300. ¿De qué? Acredito que es una adicta. Acredito. Sí. Así que tomar un poquito de cuidado con esto nomás, pero es una herramienta increíble. Así que bienvenida, Yanomani, a Chile muy pronto, cuando quieras. Yo sé que vas a venir a hacer el podcast en persona en Chile. Así que muchas gracias por participar, por acompañarnos, y te dejo para que dé un último saludo a nuestra audiencia. Obrigada, muitas graças, Patrícia, Boris, pelo convite, foi super legal, passou muito rápido.
Espero que a gente possa ter contribuído com as pessoas, enfim, ter essa barreira da língua, mas enfim, quero ir para o Chile, quero aprender mais o espanhol e estar mais junto, né, nossos irmãos da América Latina. A gente tem muito a contribuir, muito a criar juntos, a colaborar entre si. Então, muito feliz por estar aqui. E é um pouco do que a Patrícia e o Boris falaram, é para a gente usar, são ferramentas que estão no nosso alcance. Sabendo usar da maneira certa, a gente consegue excelentes resultados. Vamos começar com o que a gente tem, né? Então, usar as ferramentas de maneira correta, com o que a gente tem ali, sempre com esse olhar aberto ao novo, e para que eu consiga usar as ferramentas da maneira correta e inovar no meu negócio, trazer resultados, né? Enfim, era mais isso que eu queria deixar para vocês. Comece com o que você tem, né? Vence essa barreira do medo, a gente consegue aprender tudo que a gente quer, que a gente se propõe a aprender. Foi um pouco desses aprendizados do podcast, que são carreiras distintas, mas com vontade, com confiança, com coragem, a gente consegue chegar lá. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, espero encontrar vocês aí presencialmente no Chile. Te esperamos, te esperamos. Ou em qualquer estado do Brasil. Exatamente. Cuando yo Sí. vaya a morar no Bucios, por allá te puedo recibir. En Salvador de Bahía, donde... En realidad trabajamos todos los días para cumplir el propósito del sueño de Boris, que vivir en Bucios y tomar caipirinha en la playa. Bueno, nos despedimos. Síganos en The Box Radio, en Instagram, LinkedIn. Estamos también en YouTube y en Spotify. Y también a la página de Yanomani, en YouTube busquen Acende, acelera. Yo ya soy súper acelerada. Acende la luz, acende a luz. En español sería enciende la luz. Así que para que todos se iluminen, acende a luz con Yanomani Luz. Y también la pueden seguir porque está en todas las plataformas. Y para que conozcan más de su trayectoria, de sus tips, las dicas. Una persona que está todos los días ahí a par, al día con lo que está pasando en el mundo. Un abrazo grande, cuídense mucho. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.